Fala, Taco de Plantão! Como vocês estão? Estão bem? Hoje eu tô vindo para trazer um vídeo diferente. Não é um vídeo de reação, e sim de explicação, né? Eu decidi criá-lo, fazer esse vídeo sobre um personagem que eu curto muito do anime Hunter vs Hunter, que é o Kurapika. Ele tem poderes que muita gente acaba não entendendo direito como funciona, tem muitas dúvidas sobre em quem ele pode usar, em quem ele não pode, todos os poderes dele. Então resolvi criar esse vídeo, já que eu curto muito o anime, curto muito o personagem, então por isso eu venho explicá-lo. Caso o vídeo tenha uma boa reação, uma boa repercussão e bastante like, eu posso criar outros vídeos assim, né, como este, e trazer para o canal também. Então não se esqueçam, deixa o like caso curta minha explicação. Se inscreva no canal, estou trazendo os vídeos gradativamente. Me segue lá no Instagram para saber com antecedência qual vídeo sairá. Muito obrigado a todos. Vamos lá! A primeira coisa que devemos entender sobre Hunter vs Hunter é sobre o Nen. Muita gente se confunde, não entende direito. O Nen, claro, é a aura que está dentro do corpo de cada indivíduo. Tem gente que consegue manifestá-la e tem gente que não consegue manifestá-la dentro do mundo de Hunter vs Hunter, que são pessoas comuns, pessoas do dia a dia não conseguem usar a aura como bem entende. E caso ela seja ativada meio que sem querer ou por alguém fazendo algum mal a ela, tentando ativar uma aura que está ali parada sem fazer nada, essa pessoa acaba sofrendo as consequências e pode até vir a morrer. Dentro do mundo de Hunter vs Hunter, o Nen se divide em 6 formas. Cada pessoa tem o seu estilo de luta, podemos dizer assim. São elas, primeiro, a transformação, que muda a propriedade da aura em si. A segunda é a intensificação, que fortalece o poder e as habilidades naturais do usuário. O terceiro é a emissão, aquela coisa de lançar a aura, tipo um ataque, podemos dizer assim, um outro anime, como se fosse um Kamehameha do anime Dragon Ball, que você lança sua aura até o oponente. O outro é a manipulação, você acaba controlando objetos ou até mesmo seres vivos através do seu poder. Mais um é a especialização, que é talvez o mais poderoso dentre todos esses, já que é muito específica, um tipo único que é imprevisível. Cada um consegue controlar quem tem, claro, esse tipo de uma forma bem única, bem específica, então é difícil descrevê-la aqui. E falando do Kurapika em si, que é o personagem que eu vou explicar os poderes, ele é do tipo de materialização. O que seria isso? Ele materializa um objeto com sua aura. No caso, ele decidiu materializar as correntes em sua mão. Através do sangue, ele materializou correntes para capturar a aranha e assim conquistar sua vingança contra a Genei Ryudan. Ele utiliza seu poder para capturar através da sua corrente e depois colocando condições em seus alvos. Vamos explicar um pouco agora sobre os poderes em si do Kurapika. Ele é um membro, o único, o último membro do clã Kuruta, que são membros que tinham ou ficam com os olhos vermelhos quando se irritam, quando ficam emocionalmente abalados, acabam despertando esse poder que torna-os mais fortes. O Kurapika é o último restante, já que o restante do clã foi massacrado pela Genei Ryudan, pelos membros da trupe fantasma, por conta dos seus olhos valerem muito no mercado negro. São tesouros valiosíssimos, com alto preço, e por isso a Genei Ryudan recebeu esse trabalho, foi lá, matou o clã inteiro, pelo menos todos que estavam ali na aldeia, na vila. O Kurapika não era um deles, e depois roubou todos os olhos e foi embora. E o Kurapika busca a vingança perante isso. Então, uma de suas habilidades é tornar os seus olhos vermelhos, que se chama no anime de Emperor Time, ou Tempo do Imperador, se você quiser traduzir. O que ele faz? Quando seus olhos estão vermelhos, ele já muda seu tipo básico de Nen, que é materialização, como eu havia dito, né? Onde ele materializou as correntes, e ele passa para especialização, para o modo especialista, que eu falei antes também, que é o modo mais único e talvez mais poderoso dentro do anime. Este estado lhe permite utilizar todos os tipos básicos de Nen a 100% de eficiência, ou seja, naquela tabela que eu mostrei, ele não consegue utilizar os outros, como transformação, intensificação, manipulação, emissão,
na sua forma máxima, ou seja, com o máximo de poder, já que ele é do tipo materialização. Então, ele consegue utilizar, sim, as outras formas, mas de um nível inferior. Ou seja, se ele enfrentar um cara que é adepto à emissão, por exemplo, e ele quiser lutar contra esse cara utilizando também emissão, ele pode conseguir, mas é certeza de que ele vai perder, já que um usuário de emissão chega a 100% do seu poder, já o Kurapika, que é de materialização, chega no máximo, acredito eu, a 40% do seu poder. Então é uma diferença bem grande. Então, com isso, quando seus olhos estão vermelhos, ele consegue usar 100% de eficiência também das outras formas, alcançando 100% em tudo. Ele não se torna um mestre em todas. Uma pessoa que é de emissão, por exemplo, e é um mestre nessa arte, ainda vai conseguir ter vantagem contra o Kurapika, mesmo ele com os olhos avermelhados. Mas já é uma força ainda maior que ele consegue usar, já que ele consegue ser muito eficiente utilizando uma forma que não é a dele. Mas o Imperator Time, que são os olhos escarlates, os olhos vermelhos, tem uma grande desvantagem, pois para cada segundo que ele passa utilizando o Imperator Time é retirado 1 hora de sua vida. Ou seja, se ele passar 1 hora no estado de olhos vermelhos, ele vai perder 150 dias de vida. Se ele passar um dia inteiro, 24 horas, com o Imperator Time ativado, ele perderá 10 anos da sua vida máxima. Então, isso é um grande prejuízo para alguém que busca vingança. Então, ele pode, talvez, acabar vindo a morrer antes de concluir essa sua vingança contra a Genei Ryudan. Então, dá um grande poder, mas também traz um grande risco, já que ele está perdendo vida sempre que usa esse poder. Agora eu vou entrar nas correntes em si. Ele tem as correntes na mão e são 5 poderes, cada um relacionado a um dedo específico. Então, cada um desses dedos tem um poder específico, um poder único que ele pode usar. O primeiro dele é a corrente do polegar. A corrente do polegar é chamada de corrente sagrada. O que ela faz? Ela possui a ponta em forma de uma cruz. Ela cura feridas, puxando a habilidade de intensificação. E quando o Kurapika está com os olhos vermelhos, ou seja, no modo do Imperator Time, essa habilidade dessa corrente é reforçada ainda mais, podendo curar ferimentos graves em segundos, como um braço quebrado ou qualquer outro ferimento muito aberto, muito grande, ele consegue curar com essa habilidade. A segunda corrente é a corrente do dedo médio, a corrente do aprisionamento. Essa corrente é o que causa muito problema, talvez no anime muita gente não entenda, mas essa é a única corrente que ele só pode usar contra os membros da Genei Ryudan, pois ela possui uma forma de um gancho na ponta, que é capaz de aprisionar o seu inimigo, né, no caso, os membros da trupe fantasma, e ainda por cima forçá-lo a um estado de Zetsu. O que seria o estado de Zetsu no anime Hunter vs Hunter? Você bloqueia a áurea do oponente. É como se fosse, vamos levar para o anime Naruto, que muito mais gente conhece, né? O golpe do Neji, ele fecha todos os pontos de chakra, assim como na luta contra o Naruto lá no Exame Chunin, que ele ficou impossibilitado de utilizar chakra. Aí, claro, depois veio a raposa e usou o chakra dela, mas ele mesmo, o chakra dele foi parado, foi, né, selado naquele momento e ele não conseguia usufruir seus poderes. Então, o do Kurapika é mais ou menos igual. Ele bloqueia a aura do inimigo, no caso só da trupe fantasma, e impede que ele use qualquer tipo de poder. Então, isso dá uma vantagem muito grande, já que o Kurapika pode utilizar todos os seus poderes, enquanto seu inimigo vira como se fosse um humano comum, um humano simples. Então, é uma vantagem e tanto. A única maneira que uma pessoa pode escapar da corrente é quebrá-la à força mesmo, através da força bruta, da força pura, sem poder nenhum. Força mesmo normal. E vimos no anime que ele encarou o membro mais forte da trupe fantasma, fisicamente falando, que é o Vogin. E ele não conseguiu, ele foi incapaz de quebrar as correntes, pois o Kurapika bota mais poder na corrente, bota poder de intensificar, bota poder que deixa ela praticamente inquebrável para um ser humano comum. Mesmo ele sendo muito forte, não só forte com seu poder, mas forte, mesmo sem ele, ele não conseguiu quebrar as correntes, já que o Kurapika está utilizando poder e ele não. A fim de conseguir atingir esse poder, esse nível de poder, né, para a corrente se tornar tão forte, era necessário que o Kurapika implantasse a corrente do julgamento, que eu vou falar dela na sequência,
né, em si próprio, no seu próprio coração, no caso, para definir uma limitação a esse poder. A corrente do aprisionamento só pode ser utilizada contra os membros da Genei Ryudan. Se o Kurapika violar essa condição, seu coração será instantaneamente esmagado pela própria corrente do julgamento que está em seu coração. Ou seja, o risco torna o seu poder mais forte. Como ele colocou essa restrição de só atacar membros da trupe fantasma, ele ganhou mais poder por conta disso. Mas caso ele seja ludibriado, seja enganado e ataque outra pessoa com essa corrente, que não seja da trupe fantasma, ele mesmo irá vir a falecer. Vai morrer, pois seu coração será esmagado pela sua própria corrente, que está fincada no seu próprio peito. Vamos falar dela agora, que é a corrente do julgamento. Ela possui uma lâmina na ponta. Sua principal característica é entrar no peito da vítima e envolver seu coração. Com isso, Kurapika pode estabelecer duas condições. Se a vítima violar qualquer uma dessas condições, a corrente esmaga seu coração, matando-a imediatamente. Ela só pode ser usada quando o Kurapika está com os olhos vermelhos, ou seja, utilizando o Imperial Time. O Kurapika, como eu falei, tem uma dessas correntes no seu próprio coração para que aumente o poder da corrente do aprisionamento. Essa corrente do julgamento fica no dedo mínimo. O que são essas condições que ele pode colocar na vítima? Ou seja, ele pode falar para a vítima não contar nada a respeito dele, para a vítima contar algo sobre alguém, sobre alguma pessoa, tentar tirar alguma informação dessa pessoa, dessa vítima, e caso não responda, a pessoa virá a morrer. Então ele coloca no máximo duas, né, de restrição, e caso a pessoa cumpra, ela fica com a corrente no peito, mas não vem a morrer. Mas caso ela descumpra qualquer uma das condições, o coração dela é esmagado. É uma corrente para acabar com o alvo, mas também para conseguir informações e outras coisas mais, já que é importante, pois ele não enfrenta um único inimigo, e sim a trupe fantasma inteira, que são muitos membros. Então é uma corrente importante para tentar conseguir buscar informações sobre o alvo, e ele pode usar essa corrente em qualquer um, ou seja, isso dá uma vantagem muito grande. O próprio Gon, que é o protagonista do anime, pediu para que o Kurapika colocasse essa corrente nele, no coração dele, mas ele se negou devido a não ter muita ideia do que dá essas condições ao Gon e poder matá-lo mesmo sem ele poder se defender, ou sem ele nem ter chance de se defender. Tem essa vantagem de poder usar em quem ele quiser e buscar informações a seu bem entender. A outra corrente, mostrada também no anime e talvez a mais utilizada pelo Kurapika, é a corrente do dedo anelar, que é a corrente guia. A corrente guia ela é muito utilizada, como eu falei, para fins tanto defensivos como também para ofensivos. Ela também é útil para atividades de investigação, como determinar a localização de uma pessoa desaparecida olhando apenas o mapa, e também determinar se o indivíduo está mentindo ou não. A sua forma tem uma bola de metal na ponta que se move de acordo com a vontade do Kurapika. Ele pode atacar, se defender utilizando essa corrente, e é o que ele mais faz. É uma corrente muito utilizada por ele para ataque, para defesa, talvez, ou geralmente, é a primeira corrente que ele puxa numa luta, num duelo. Depois ele vem e utiliza as outras, mas geralmente utiliza começando por essa corrente, que é a corrente guia. A última corrente, que fica no dedo indicador, é a corrente que ele não utilizou no anime, ele só utilizou no mangá. E talvez seja a mais poderosa das habilidades, ou uma das, já que é muito roubada essa corrente. Esses poderes do Kurapika são muito apelões, mas esse é um dos mais poderosos. Ela se chama Steel Chain, ou corrente do roubo, como queira. A Steel Chain é uma habilidade do tipo de materialização, ou seja, a habilidade dele própria. Então ele pode usar essa corrente sem estar com os olhos vermelhos, sem estar com o Imperial Time ativado. Porém, há mudanças significativas, caso ele use com o Imperial Time, caso ele use sem o Imperial Time. Vamos explicá-las detalhadamente. Quando ele está com os olhos vermelhos desativados, ou seja, no seu modo normal, com os olhos normais, a áurea do alvo é atingido e drenada. Ele consegue drenar a áurea do alvo. Ela tem uma seringa na ponta, a corrente, ela tem tipo uma seringuinha na ponta e absorve a áurea do alvo que foi atingido por ela. Ele pode ser colocado também no estado de Zetsu, assim como a corrente que eu falei do aprisionamento, que é em forma de gancho. E, além disso, a habilidade NEM do alvo é roubada e armazenada na seringa. Então, isso é muito importante. Ele consegue roubar a áurea do oponente e deixar essa habilidade presa ali.
Então já é muito apelão, já que ainda leva o oponente a perder sua aura. Então deixa ele praticamente bem vulnerável a seus ataques, ou seja, o Kurapika consegue vencer muita facilidade, já que ele se torna praticamente um humano comum. Agora, com o Imperial Time ativado, essa habilidade ganha ainda mais poder, ainda mais força, pois permite que o Kurapika materialize um golfinho no lugar ali da seringa, que fica localizado ali no meio, mais ou menos, da seringa, e tem tipo 2 seringas no lugar da barbatana ali do golfinho. Esse golfinho, o que ele faz? Ele vai analisar e vai fornecer as informações contidas na habilidade roubada. Ou seja, às vezes o Kurapika utiliza em alguém, suga a aura, mas esse alguém ainda nem atacou, ainda não usou a habilidade dele. Então o Kurapika não sabe nem para que serve. E se ele tiver sem o Imperial Time, ele não vai saber nada. Ele só vai roubar a habilidade, mas não vai saber como utilizar. Quando ele está com o golfinho ativado, ou seja, com o Imperial Time ativado, ele vai saber, pois o golfinho vai contar para ele como funciona a habilidade, para que serve. Então ele não vai utilizar essa habilidade de um modo errado, que pode prejudicá-lo numa batalha e causar muita desvantagem. Então isso lhe dá ainda mais vantagem, já que a própria corrente lhe dá informações sobre o poder roubado e permite que ele utilize esse poder. Outra habilidade que também permite, quando ele está com o Imperial Time ativado, é que ele transfira esse poder para um aliado. Ele consegue utilizar a seringa e injetar em um aliado, e esse aliado pode utilizar esse poder roubado de outra pessoa. Então também é um poder insano. Ele pode utilizar esse poder em um aliado que não tenha nem habilidade de utilizar aura, ou seja, um humano comum, simples. Se ele injetar esse poder, esse aliado vai ganhar esse poder, e a partir daí vai começar também a ter poder da sua aura. Então, depois que ele perder esse poder, né, ele vai ter que saber controlar a sua aura, senão ele pode vir a morrer. Então tem esse risco também, mas ele pode sim transferir a habilidade de alguém para um usuário ou uma pessoa comum que não tenha habilidade nenhuma de aura. Qual é a desvantagem disso, né, desse poder? Enquanto a habilidade roubada não for usada nem por ele e nem pelo aliado, ele não pode desativar os olhos vermelhos, ou seja, o Imperial Time. E com isso sua vida vai diminuindo cada vez mais. Como eu disse antes, cada segundo gasto ele perde 1 hora de vida. Ou seja, se ele não utilizar a habilidade e ficar guardando ela por alguns dias, né, isso pode prejudicá-lo futuramente, já que ele vai perdendo essas horas de vida por dia. Então ele tende a roubar e utilizar essa habilidade bem rapidamente, para não ficar com o Imperial Time ativado o tempo inteiro e com isso não vir a morrer durante a batalha, já que não sabemos quanto resta de vida para o personagem Kurapika. Então essas são as 5 habilidades das correntes, além do Imperial Time, que são os olhos escarlates, que lhe dão uma vantagem imensa contra seus oponentes. Lembrando, para ficar bem retificado, somente uma das 5 correntes pode ser utilizada contra os membros da Genei Ryudan. Só podem ser utilizadas contra eles, que é a corrente do aprisionamento, que leva a um estado de Zetsu, um estado que você cancela a aura do oponente, cancela o poder dele. As outras podem ser utilizadas contra qualquer pessoa no mundo inteiro, qualquer bicho, qualquer coisa, que não terá problema nenhum para o Kurapika. Ele pode utilizar sem problema algum. Então isso lhe dá uma vantagem. Muita gente não entende isso, acha que as correntes só podem ser utilizadas contra a Genei Ryudan. Isso não é verdade. Ele pode utilizar contra outros membros, contra outras pessoas, mas menos essa, que é a corrente em forma de anzol, que é a corrente do aprisionamento. Então espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado bem claro. Caso tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal. Caso dê uma boa repercussão, como eu falei, e dê bastante like, eu vou trazer novos vídeos com outros personagens ou explicando outras coisas, não só do anime Hunter x Hunter, como de outros animes, já que assisti bastante. Então, fica aí, vou esperar o feedback de vocês. Muito obrigado a todos. Me segue lá no Instagram para saber com antecedência quais vídeos sairão. E até a próxima!